O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui a vaca vai para o brejo, não é? Primeiro, entender que a palavra de Deus nos revela o porquê das coisas. Quando a gente vai junto a Deus, não vai para pedir favores, mas vai para buscar a verdade. E a verdade da vida, porque não existe nada de mais precioso do que a própria vida. Na parte biológica, física, nós entendemos isto. Quando ficamos doentes, deixamos de lado tudo, não é? Para cuidar da vida. Na parte espiritual, nós ainda não temos entendido. É difícil a gente entender que também o espírito é uma vida. Não existe só a vida biológica. Nós falamos de vida espiritual. Vida. A gente já imagina, pensa, vida espiritual. Porque eu vou ser freira, eu vou para o Carmelo, eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu vou deixar tudo. Porque você deixa a sua inteligência quando você está trabalhando e você vira burro só de carga? Ou a inteligência vai sempre junto contigo? A vida espiritual é uma vida que vai junto com a vida do corpo. E não é fugindo para o mosteiro que você vai cuidar da vida espiritual. Você vai cuidar da vida espiritual sempre. Se você entendeu que seja uma vida. Se depois existe somente a outra vida, que comamos e bebamos, que é a filosofia corrente, porque amanhã se morre, aí não temos desculpas. Existe uma lógica, gente, na vida. E pelos atos, nós descobrimos qual é a lógica que nós temos dentro da nossa existência. Então aqui fala, antes de entrar na segunda leitura, que é o máximo do anúncio do Evangelho e daquilo que é a existência humana, fala o que é ser pessoa religiosa. Eu não vou entrar na mente de vocês ou na mentalidade comum daquilo que se entende por pessoa religiosa.
vamos assinando algumas formas, não sei, vocês poderiam me dizer outras, não? Porque virou freira, é pessoa religiosa, não é? Porque virou padre, é pessoa religiosa. Porque frequenta muita igreja, é pessoa religiosa. Me parece que mais ou menos são estes os conceitos, a ideia de pessoa religiosa. É verdade ou não? Ou tem alguma outra ideia? O que é pessoa religiosa? Me digam vocês. No conceito, na ideia das pessoas, me ajuda. Que vai todo domingo à missa. Ou que vai até todo dia à missa, não é? Que vai todo dia. É pessoa religiosa, não é? Mas é depois na vida prática. Ninguém vê se ele pratica a justiça, se ele pratica o amor ao próximo, se ele é honesto, se ele se põe a serviço dos outros. Aquilo lá não é pessoa religiosa. A pessoa religiosa que encontrou Deus, porque a pessoa religiosa é a pessoa que faz viver Deus dentro de si. E se faz viver Deus dentro de si, aí entra a segunda leitura. Jesus Cristo era pessoa religiosa. Exteriormente não aparecia nada nele como pessoa religiosa. Primeiro, não fazia parte do clero de Israel. Os sacerdotes da época, os anciões, os chefes, eram simples carpinteiros. Segundo, ele não fazia parte da tribo dos sacerdotes, que era a tribo de Levi. Ele era judeu, era da tribo de Judá. Então, se ele fosse pela organização do povo de Israel, Jesus não seria nem sacerdote. Ele não era sacerdote. Então, o que vem a ser? A pessoa religiosa. Porque depois Jesus se tornou o grande sacerdote, o sumo sacerdote. O que quer dizer o sacerdote? Que deveria unir o céu à terra, trazer Deus sobre a terra. Esse é o papel e o dever do sacerdote. Então, quem trouxe Deus à terra foi exatamente Cristo. Esta pessoa que exteriormente não mostrava nada de tudo isso, mas dentro de si ele tinha esta realidade. Ele era Deus. Deixou de lado o resplendor de Deus e se mostrou simplesmente como um mortal comum, como todos nós, na sua figura humana. Pior, ele na sua figura humana depois se tornou praticamente quase um verme. Isaías que fala, parecia mais um verme do que um homem, quando ele se entregou à morte. Era pessoa religiosa? Era pessoa religiosa. Por isso Deus o exaltou. Aí acontece a realização do plano de Deus. Porque Deus tem um plano, tem sim. E Ele conduz a história. E nós fazemos parte desta história. Ou nos colocamos fora da história de Deus. Aqui é o conjunto das coisas, não é simplesmente os defeitos ou os pecadinhos que nós podemos carregar junto com os nossos defeitos humanos, etc. Não, é o conjunto da visão da vida. Isto é tornar-se cristão ou tornar-se qualquer outra pessoa, ter qualquer outra crença. Quer dizer, se eu acredito
que eu vou me reencarnar quando morrer. Vamos ser bem claro uma outra coisa, não vamos explicar todas as formas religiosas, não. Tipo o espiritismo. Qual é a crença deles? É uma crença na minha existência. Então eu descubro que tenho alguns defeitos, algumas taras, alguns pecados, não é? O que o povo fala? É na outra reencarnação que ele teve isso, não é? Isto o povo sabe bem tranquilamente, gozado. E na outra encarnação, então, ele trouxe estes defeitos. Tá? Então, eu acredito que houve uma outra reencarnação. E que eu vou me reencarnar no outro corpo, a minha alma. Meu corpo acaba, separado, e eu vou me reencarnar. É uma visão da vida, gente. E é muito clara. E eu tenho que fazer várias reencarnações para eu me purificar daqueles pecados. No anúncio da Boa Nova do cristianismo, o que acontece? Nós somos salvos por Cristo. Ele é o Salvador. Eu posso me reencarnar 1000 vezes. Não vou tirar um único defeito da minha existência. Não vou conseguir tirar um único defeito da minha existência. Entre os tantos defeitos que nós temos, qual é o maior? Me digam vocês. Não atinar, não? A morte é um defeito. A morte é um defeito. Uma falha que eu não vou poder tirar. É preciso que alguém vença a minha morte e me devolva a vida. Isto o pode fazer somente Deus. Então Deus, quando se fez homem, que assumiu a nossa condição humana, Ele assumiu toda a nossa condição humana. Não somente como figura, como pessoa, mas a condição humana, toda. Com o pecado também. Ele não tinha pecado, mas foi se identificando com o pecado. Ele se identificou. Ele se fez pecado. E já outras vezes nós temos explicado isso, o que quer dizer o pecado. Não é o ato errado que eu faço, que, lógico, mas é a consequência do pecado que nós sentimos. Se eu cometo uma injustiça para com o outro, eu faço um ato errado. Mas existe uma consequência? Existe. Amargura. A amargura que eu estou causando no coração do outro. Isso ninguém pensa. Ninguém medita nisto. Nas consequências do meu ato errado. E Cristo assumiu tudo isto. Estas consequências. E se Ele assumiu a nossa forma humana, como fala aqui São Paulo, Ele assumiu também a nossa morte. Onde Ele realizou aquilo que nós chamamos a vontade de Deus. Esta palavra, vontade de Deus, não sei, para um espírito rebelde como o meu, é meio difícil de aceitá-lo. Eu lembro que desde criança, quando me explicaram por que Deus nos criou para amá-lo, servi-lo, não era assim o catecismo, para depois viver com Ele. Aí eu pensava com os meus botões,
Eu nasci para servir a Deus. Mas espera aí, ele não podia criar outros escravos? Me criou, me deu a vida para eu servir a Ele. Gozar. E como se vocês pais tivessem criado, feito os filhos para ser os vossos servos em casa. Não é gozado isso? É maravilhoso. O que você acha, Sérgio? Creio. Não é assim. Mas nós colocamos isto. Que Deus nos criou para servir. Não. Deus nos criou para sermos seus filhos. E para recebermos toda a herança da sua vida e da sua glória e da sua eternidade. Tem algo de errado em transmitir o Evangelho de Deus. Então, quando nós falamos da vontade de Deus, nós devemos mudar esta palavra para uma nossa compreensão melhor. O desígnio de Deus. Para realizar juntamente com Ele o seu desígnio. E qual é o desígnio de Deus? De elevar o ser humano até a dignidade do próprio Deus. Aí começa a ter uma fé cristã. Para que serve a minha vida? Para onde vai a minha vida? Qual é o valor da minha vida? Aí sim, podemos compreender isso. De outra forma é incompreensível. Nada façais por competição ou vanglória. Imagina, no mundo, comerciante, não é, Tarcísio? O concorrente. Eu nunca entendi porque outro que tem comércio, que tem que viver também, é meu concorrente. Nunca entendi. Vocês entenderam alguma vez? Por que chamar o concorrente? Está concorrendo com você o quê? Ele também tem que viver. Está te roubando o quê? Está fazendo o seu trabalho. Então os cristãos não fazem por competição ou por vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. É meio feio isto. Será que nas nossas igrejas, na nossa alma, existe este conceito? Que o outro é mais importante do que eu. Ou eu sou mais eu, e mais eu, e mais eu. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Acho que estamos um pouquinho fora do caminho da vida, não é? Que o que nos cuidamos só do que é nosso. Difícil se preocupar do que é do outro. E muitas vezes fazemos o que é do outro para que haja um retorno para mim. Não por puro amor do outro, para ver o outro feliz. E já outras vezes falei, repito aqui, por exemplo, não precisa colocar todo este perfeccionismo tecnológico, porque depois a humanidade, para virar concorrente, exatamente para ganhar mais, usa estes meios tecnológicos para aperfeiçoamento, mas não é porque quer entregar ao outro uma máquina perfeita, mas para que ele possa vender mais máquinas. Ali tem o ISO 9000 aí por diante, não é? Se a gente cuidasse do outro, aquilo que é do outro, mais do que se fosse o seu, você acha que trocaria peças no carro quando não é necessário?
para outro gastar mais dinheiro. Você acha que venderia comida estragada? Cuide do outro, nas coisas práticas. Esta é a pessoa religiosa. Pode frequentar a igreja e ficar rezando 10 horas por dia, se não mudarmos dentro. Nestes conceitos da vida, de religiosidade nós não temos absolutamente nada, nem um pouquinho, mas absolutamente nada. Absolutamente nada. Por que temos que ter estes sentimentos de Cristo? Porque Ele exatamente se esvaziou para termos em nós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Ele assumiu a condição de escravo, se tornou igual aos homens, e encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Por isso, aí que está o problema. Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque este é o caminho que nos leva à nossa grandeza. Mas isto é loucura para o mundo. E quem falou que o Evangelho não é loucura para o mundo? O Evangelho é loucura para o mundo. É mais fácil para o mundo pensar, pela nossa lógica, veja bem, mental, e a nossa pequenez mental, pensar que eu tenho que me purificar, e por isso devo ter mais reencarnações, do que pensar que o outro homem, Deus, assumiu a minha natureza humana, estragada como ela é, vence a morte, que é o último defeito que falei para vocês, que nós carregamos até o fim da vida, onde ela nos domina, e nos faça ressuscitar. Também isto é loucura. Também isto é loucura. Mas aqui vai se nós cremos ou se nós não cremos. São realidades palpáveis. Palpáveis. Eu lembro que a primeira vez que eu me dei conta daquilo que é a morte foi na doença do meu pai. Ele estava com câncer e devia ser operado. Ele não quis. Voltou para casa, uma freira me chamou e falou: Frei, eu tinha me ordenado padre havia poucos dias. Frei, vocês estão levando para casa um moribundo. Ele tem mais 2 meses de vida. Aí no carro, comentando com meu cunhado, eu falei: a freira me falou isso, mas eu creio que não estamos levando para casa um moribundo, porque eu creio na ressurreição. E foi a primeira vez na minha vida que praticamente eu tive que dizer a mim mesmo se acreditava na ressurreição ou se pensava que com a morte tudo acabava. Então veja, gente, que diante dos fatos práticos, das realidades da existência, que nós constatamos se temos fé ou se não temos fé. E diante das realidades da vida, e diante dos valores da vida, que nós medimos a nossa existência. Já falei sexta-feira, repito, termino aqui.
pelo Evangelho de hoje. Quem é a pessoa religiosa? A pessoa que procura sempre o último lugar. O último lugar. Por amor. Por amor. Esta pessoa alcançou um nível profundo e real de religiosidade. E o último lugar não é ser um coitadinho, não. Mas ser tão cheio de amor que não precisa nem de bajulações, nem de vaidades, nem de nada, para você se sentir preenchido e se sentir feliz. Porque naquele momento é o próprio Deus que habita dentro de você, que é amor, que vai te fazer feliz. Creio em Deus Pai,